Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas, da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, neurocientista, farmacêutica e host do Ciência em Voga. Nós estaremos juntos com vocês nessa jornada de exploração ao conhecimento científico. Aqui, nós trazemos especialistas renomados para falar de assuntos do seu dia a dia e do seu interesse. E hoje nós vamos ter uma conversa com uma especialista num formato um pouco diferente. Hoje nós estamos aqui conversando com ela, que está no formato digital, virtual, mas vai dar certo. Bom, a convidada de hoje ela é médica pela Universidade de São Paulo, doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela USP, mestre em metodologia de pesquisa em saúde pela McMaster University no Canadá. Ela é professora associada do Departamento de Infectologia e Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP e médica assistente no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital das Clínicas. Hoje nós vamos receber a doutora Ana Marli Sartori. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutora Ana. Muito bem-vinda. Ele está aqui com vocês. Doutora, seja muito bem-vinda. Para contextualizar, então, o que a gente vai falar hoje, como já dizia Jorge Ben, o Brasil é um país super tropical, com muito calor, chuvas, Muito calor. e que são fatores que favorecem a reprodução do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, tão famoso e tão conhecido. A dengue ela é uma doença grave causada por um vírus que usa o mosquito como vetor, ou seja, como um veículo de transmissão. A dengue é um grande problema de saúde pública há um tempo, com mais de 3,6 bilhões de pessoas vivendo em áreas de risco de infecção pelo vírus e cerca de 390 milhões de infecções anualmente em mais de 120 regiões aqui do Brasil. Não só do Brasil, mas também regiões tropicais, como México, Argentina, e o nosso próprio país. Diante disso, surgiu a necessidade de um imunizante, ou seja, uma vacina que protegesse a população contra esse vírus. Professora, se você pudesse falar um pouquinho como que foi desenvolvida essa vacina e como que ela está garantindo, então, como que ela garante a imunidade dessa doença? Então, vamos lá. Então, a busca pela vacina da dengue, ela tem quase 100 anos. Começou na década de 20 do século passado. Então, demorou quase 100 anos para a gente ter a primeira vacina, que foi comercializada em 2015, né? A grande dificuldade, o grande desafio no desenvolvimento de vacinas de dengue é a existência de 4 sorotipos virais e a necessidade de que a vacina confira proteção para todos os 4 tipos. Então, essa é a grande dificuldade. Hoje, nós temos, na verdade, 2 vacinas comercializadas e uma vacina em fase de avaliação pela Anvisa, e que a gente espera que seja liberada em breve, né? Então, a primeira vacina comercializada foi a vacina Dengvaxia, da Sanofi, que foi comercializada em 2015. E essa vacina, ela tem uma estrutura diferente das outras. Na verdade, as 3 vacinas são diferentes uma das outras. Então, vamos retornar um pouquinho. Tem a vacina da Sanofi, a Dengvaxia, tem a vacina da Takeda, a Qdenga, que também já está comercializada e em uso, e nós temos também a vacina do nosso Instituto Butantan, que está em avaliação pela Anvisa. Essas 3 vacinas, a diferença entre elas é no modo como se conseguiu atenuar o vírus. Então, todas elas são de vírus vivos atenuados. Quer dizer, vírus atenuados são vírus vivos, mas que eles têm uma capacidade de produção de doença reduzida, porém mantém sua capacidade de estimular o sistema imune e de induzir resposta de anticorpos e mesmo celular. Então, a diferença entre essas vacinas é como se obteve a atenuação dos vírus.
Na primeira vacina, que é a Dengvaxia, foi utilizado o vírus da vacina da febre amarela como esqueleto para a vacina, e nesse vírus foi substituído foram substituídas as proteínas de membrana, utilizando as proteínas de membrana do vírus de dengue. Tá. Isso é o que a gente chama de uma quimera, é um vírus que é construído com diferentes partes, né? E, então, uma parte é de febre amarela e os vírus da superfície viral, as proteínas da superfície viral são de dengue. São 4 quimeras. Uma para dengue 1, uma para dengue 2, uma para dengue 3, uma para dengue 4. E Essa é a vacina da Sanofi. Deu para isso, entender? sim, super. E isso se espera, então, que atenue os sintomas desses 4 subtipos virais. Isso, porque o vírus já é atenuado, porque é o vírus vacinal da febre amarela. Então, a gente conhece esse vírus, a gente usa essa vacina desde a década de 20, na verdade, né? É uma vacina muito antiga. Então, ela é atenuada e, como as proteínas de superfície são da dengue, ela é capaz de induzir anticorpo contra vírus da dengue, contra cada um dos 4 tipos. Certo. Essa é a vacina da Sanofi. A Takeda e o Butantan usaram uma estratégia de atenuação do próprio vírus da dengue, Tá. porém, também com estratégias diferentes. A Takeda conseguiu atenuar o vírus tipo 2 da dengue. Certo. E aí construiu quimeras de dengue 1, dengue 3 e dengue 4 em cima Do tipo. do atenuado da dengue 2. Então, é só vírus de dengue, porém, um atenuado dengue 2 e 3 quimeras. Dengue 2 com superfície, com proteína de superfície 1, 3 ou 4. E, Certo. finalmente, o Butantan, que, na verdade, usou um construto desenvolvido pelo NIH dos Estados Unidos, e conseguiu também atenuar os vírus da dengue, mas eles atenuaram o 1, o 3 e o 4. E o 2, eles fizeram uma quimera em cima do dengue 4 com proteínas de superfície de dengue 2. Então, essas vacinas, vocês percebem, uma é completamente diferente da outra, embora todas elas sejam vacinas vivas atenuadas. Todas elas induzem anticorpos neutralizantes contra o vírus da dengue. As vacinas da Takeda e do Butantan, que usam o próprio vírus da dengue, também induzem uma forte resposta imune celular contra o vírus da dengue. A vacina da Sanofi, a resposta imune celular não é completa contra o vírus da dengue. Isso por quê? Resposta CD4 ela induz, mas resposta CD8 é voltada justamente para as proteínas não estruturais, que é aquela parte da vacina de febre amarela. Então, resposta CD8, a vacina da Sanofi não induz. Isso vai ter algumas consequências, tá? Então, nós temos vacinas com construtos diferentes, embora todas de vírus vivos atenuados, induzindo principalmente a resposta de anticorpo neutralizante. Certo. Tá. Existe uma outra dúvida geral que é referente ao público-alvo dessas vacinas, né? Então, pessoas soropositivas. Em primeiro lugar, doutora, o que são essas pessoas soropositivas? E a senhora poderia também explicar quais os critérios para a escolha desse público e o que significa isso para o sistema de saúde? Bom, então, pessoas soropositivas são aquelas que já tiveram dengue. Tá. Soropositivas tiveram dengue, significa que elas têm anticorpos contra a dengue. Tá. Soronegativas são aquelas que nunca tiveram
dengue, então não tem anticorpos contra a dengue. Bom, essa recomendação é restrita à vacina da Sanofi, a dengue váxia, Tá, tá? Até o momento, essa recomendação não se aplica às vacinas da Takeda e do Butantan. certo. Para entender por que isso acontece com a vacina da Sanofi, a gente precisa compreender um pouco da fisiopatogenia da doença dengue. Então, a infecção por dengue, a primeira infecção por dengue, ela induz uma forte resposta imune contra o sorotipo que causou aquela primeira infecção. E uma resposta cruzada, quer dizer, contra os outros 3 sorotipos, que é parcial e temporária. A gente chama isso de resposta heterotípica, que é contra os tipos diferentes que não aquele que induziu a resposta imune. Uhum. Essa resposta, então, dá conta temporariamente de uma certa proteção cruzada e a pessoa fica protegida. Depois de um tempo, em geral 2, 3 anos, se a pessoa tiver uma segunda infecção por dengue por um tipo diferente da primeira, porque a primeira, você teve a primeira infecção, o tipo que causou a primeira infecção, você tem proteção permanente. Então, você vai ter uma segunda infecção por um tipo diferente. Ah, tá. Aí, aqueles anticorpos de reação cruzada que restam ainda daquela primeira infecção, eles não são mais capazes de neutralizar o vírus, mas eles são capazes de grudar no vírus. Então, eles se ligam ao vírus e essa ligação, na verdade, causa um efeito paradoxal, porque ele é incapaz de neutralizar o vírus, mas é capaz de aumentar a captação da célula, dos vírus pela célula. Uhum. A porção do anticorpo ligada ao vírus facilita a entrada na célula. Então, a gente pode ter uma carga viral muito aumentada por conta disso e uma resposta aumentada de citocinas inflamatórias. Então, a gente vai ter mais vírus e mais inflamação, que é a dengue grave. Então, na dengue, a segunda infecção costuma ser mais grave que a primeira. Uhum. Isso é dengue doença. Vamos voltar à vacina da Sanofi. A vacina da Sanofi, nos ensaios clínicos, mostraram já que existia uma maior proteção para as pessoas que eram soropositivas, ou seja, tiveram dengue antes, do que a proteção para pessoas que eram soronegativas. E no segmento dos ensaios clínicos, no terceiro ano do segmento, houve maior risco de hospitalização, que para a gente é sinônimo de doença mais grave, em crianças menores de 9 anos que tinham sido vacinadas. Então, nessas crianças que tinham sido vacinadas e que eram soronegativas antes da vacinação, tivemos um risco aumentado de hospitalização. A partir daí foi feita uma série de estudos em que se demonstrou que com a vacina Dengvaxia, nós não temos uma resposta completa para os 4 sorotipos. Nós temos uma resposta imune que é predominante para um dos tipos, que no caso é o 4. E a resposta aos outros 3 sorotipos são predominantemente de reação cruzada. Então, a vacina da Sanofi em pessoas que nunca tiveram dengue, ela simula uma primo-infecção por um dengue selvagem. E quando a pessoa entra em contato com um outro tipo de vírus da dengue, ela pode ter um risco maior de doença grave. Então, isto foi o que levou essa vacina a ser restrita a pessoas que já tiveram dengue.
Em pessoas que já tiveram dengue, uma dengue, ela é altamente eficaz, 80% de eficácia. Mas em pessoas que não tiveram dengue, ela guarda um risco maior de doença grave se a pessoa vier a ter doença. Tá. Então, isso em termos de saúde pública, exige que se faça um teste para reconhecer quem é soro positivo e soro negativo. Porque você pode não saber que teve dengue, mas teve uma infecção assintomática. E você pode achar que você teve dengue, e se não foi testado adequadamente, você teve um chikungunya, um zika, uma outra arbovirose qualquer. Dengue é uma doença que se confunde com outras. Então, a não ser que você tenha um diagnóstico estabelecido por teste laboratorial, não dá para ter certeza que o que teve foi dengue. Então, a gente precisa testar todo mundo. Isso complica a logística de vacinação enormemente. Porque a pessoa chega para tomar vacina, ela tem que primeiro fazer o teste, tem que aguardar o resultado do teste para ela ir fazer a vacina. Pode requerer mais de uma visita ao serviço de saúde. Além de encarecer o processo de vacinação. Torna a vacinação em massa impraticável, e Uhum. vai ser só para uma parte da população. Então, essa vacina tem uso restrito nas clínicas privadas. E o uso em saúde pública é praticamente impossível. E Com relação, além sabe? do custo, vai sobrecarregar o sistema de saúde ainda mais. Sobrecarrega o sistema de saúde. E tem um agravante. Nós não temos um bom teste laboratorial para fazer diagnóstico de infecção passada. E os testes diagnósticos, eles foram feitos para diagnosticar dengue aguda, que é quando a pessoa está doente. A É. doença passou, passou. Né? Então, os testes não eram para isso. Então, nós não temos um bom teste. Então, complica, não tem um bom teste, encarece, Tá. quase impossível de usar. Doutora, e falando um pouquinho sobre a vacinação, a gente estava vendo que talvez uma pré-vacinação seria necessária, né? Diante dessa Que necessidade chama de pré-vacinação. Então, da primeira da dose, tem que primeira dose, voltar e tomar uma segunda dose. Ah, várias doses. várias É, doses, isso. Isso. E por que que eu preciso, então, tomar várias doses dessa vacina? E quais as dificuldades também enfrentadas pelo sistema por tantas doses? Seria mais ou menos parecida como a da Covid, que a gente teve que tomar várias doses, ou não? Diferente. Um Tá. pouco diferente. Então, vamos lá. É, a vacina da Sanofi, a Dengvaxia, são 3 doses, feitas no intervalo de 6 meses. Tá? A da Takeda são 2, em 3 meses. E a do Butantan é dose única. Então, o número de doses também é variável de uma vacina para outra. Então, o número de doses necessárias foi estabelecido em ensaio clínico, em que se avaliou inicialmente resposta imune, com quantas doses você atingia uma resposta imune adequada com cada uma das vacinas. E aí foi testado em ensaio clínico para se obter o nível de proteção. Então, quando a vacina é comercializada, de maneira geral, a gente usa o que foi testado em ensaio clínico, que são esses que eu disse. Na prática, isso pode mudar ao longo do tempo. Então, por exemplo, a vacina da HPV foi liberada comercialmente para ser usada em 3 doses. Com o uso, né, ela já tem mais de 10 anos de uso, ao longo do tempo foi se provando que não precisava 3 doses, que para adolescentes, dose única é suficiente. Então, não há necessidade de 3 doses. Vacina de hepatite A foi aprovada para 2 doses. E o uso em saúde pública também é feito com uma dose só da conta. Por outro lado, algumas vacinas que a gente inicia com dose única, por exemplo, a vacina do sarampo, hoje a gente já faz 2 doses. Então,
O uso na prática, na vida real, faz a gente confirmar ou não aquela necessidade de doses. Com as vacinas de dengue, a gente não tem isso ainda. Então, por enquanto, a gente segue a bula, como a gente chama, né? Então, tem que seguir o que está previsto. Quanto maior o número de doses, mais difícil para o sistema de saúde. Primeiro, encarece e algumas pessoas não retornam para tomar as outras doses. Então, por exemplo, o que a gente está vendo com a Qdenga, a vacina da Takeda, que já está em uso na saúde pública no Brasil desde o ano passado, né? Início do ano passado, não lembro exatamente o mês, para as crianças de 10 a 14 anos apenas. E o que a gente tem visto? Muitas crianças não retornam para a segunda dose. Isso é um problema, essas crianças não estão com proteção completa. E a gente não sabe a segurança, o risco de essas crianças não terem completado seu esquema de vacinação. Já que eu falei da vacina da Takeda, só completando, a restrição da população, no caso da Takeda, que é essa população de 10 a 14 anos, ela é diferente da situação da Dengvax. Então, não precisamos testar, não precisa ser soro positivo. O problema da vacina da Takeda é produção limitada. Não tem produção suficiente para vacinar todo mundo. Então, houve necessidade de escolher uma faixa etária. Entendi. O Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunizações consideraram prioritária a faixa etária que tinha o maior número de hospitalizações, a maior taxa de hospitalizações, considerando a população total daquela faixa etária. A maior são os maiores de 60 anos, os mais idosos. Porém, a vacina não está liberada pela Anvisa para esta faixa etária, porque não tem estudos ainda nessa faixa etária. E a população de 10 a 14 anos, então, é a população que tem a maior taxa de hospitalização, a segunda maior taxa de hospitalização. Primeiro, idosos, para quem a vacina não está liberada, e depois de 10 a 14. Por isso, a escolha dessa faixa etária. Certo. Doutora, essa falta de estudos clínicos será uma consequência de ser uma doença negligenciada, porque é uma doença tropical, então não tem estudo numa faixa etária, porque não acomete os países que estão matrizes de grandes indústrias e, enfim, é uma população do terceiro mundo, dos trópicos, que tem esse tipo de doença. Será que existe essa relação de falta de estudo? Sim. Condução de ensaios clínicos, particularmente ensaios clínicos de vacina de dengue, é extremamente trabalhosa e cara. A vacina da dengue foi estudada na população, a da Takeda, na população desde 2 ou 4 anos, não sei exatamente, até 40 e tantos, quase 50 anos. E, por causa da experiência anterior com a vacina da Sanofi, com aumento de risco de hospitalização no terceiro ano, a Organização Mundial de Saúde passou a exigir que ensaios clínicos de vacina de dengue tenham duração de 5 anos. Os ensaios clínicos de vacina envolvem um grande número de pessoas, 40 mil, 50 mil pessoas. Então, você imagina a dificuldade e o custo de você acompanhar essa quantidade de gente por um período de 5 anos. Então, era extremamente caro. A Takeda poderia ter feito a opção de distribuir essas 5, sei lá, eu não sei exatamente o número de pessoas que entraram no estudo, tá? Esse número de pessoas até uma faixa etária mais velha. Mas eles não fizeram isso. Foi a opção do Butantan. O Butantan estudou faixa etária mais velha, mas a Takeda não fez, né? Então, eu acho que, assim, dizer que o ensaio clínico não estudou essa população porque a doença é negligenciada, eu acho que não. É uma doença negligenciada. Das negligenciadas é a que mais tem dinheiro, mas ainda está
incluída entre as negligenciadas, mas eu acho que aí foi uma opção da farmacêutica incluir um grupo mais homogêneo de pessoas, que é muito frequentemente é isso que é feito. Se inclui uma população adulta primeiro, da faixa etária, excluindo idosos, né? Então, faixa etária 18 a 59 anos, para depois estudar crianças e, por último, e idosos, pode ser um ou outro na sequência. Aqui as crianças foram introduzidas, foram incluídas nesse ensaio clínico, mas os mais velhos ficaram de fora. Então, nós não temos aprovação, então fica difícil usar Sim. para essa, né? Uhum. É por Doutora, sua conta e risco. para finalizar, como última pergunta, segundo o Jornal da USP, alguns experimentos conduzidos com a vacina lá no Paraná têm mostrado resultados positivos em relação à eficiência no combate da disseminação da doença. Entretanto, a gente não tem visto a vacina sendo difundida para a população em geral, através de campanhas de vacinação. Então, qual está sendo o impacto dessa vacina na diminuição real dos casos na população atualmente? E, rapidamente, eu queria também que você falasse, quando for, um pouquinho, quando a gente tiver essa vacina de forma mais ampla, qual que você espera que seja o resultado? Bem rapidinho, porque nosso tempo está acabando. Tá. Então, vamos lá. Bom, o Paraná, ele usou Dengvax, tá? Ele fez uma vacinação que, na verdade, foi muito limitada, porque ele começou a vacinação em 2016, em 30 municípios que eram considerados prioritários, né? E ele fez 4 campanhas de vacinação entre 2016 e 2018. No meio do caminho, foi, passamos até essa informação de aumento de hospitalização a partir do terceiro ano, né, no terceiro ano do ensaio clínico, e aí isso complicou muito a realização da vacinação no Paraná. A cobertura vacinal foi baixa, lá de 50% a 60%, e foi só isso. Não foi uma vacinação geral da população. Nesses municípios e limitada, tá? Acabou de ser publicado um estudo sobre a vacinação do Paraná que mostra que a vacina foi eficaz nos soropositivos e nos soronegativos ela não teve efetividade nenhuma. Não dá para esperar um impacto com este tipo de programa. Em relação ao uso da Qdenga, que a gente está usando já há um ano, nós estamos usando uma população muito restrita. Então, Uhum. olha, a população de 10 a 14 anos, no censo do IBGE, população de 0 a 14 anos, correspondia a cerca de 20% da população brasileira. Se a gente pegar de 10 a 14, é menos de 10%. Uhum. Então, mesmo que a gente alcance uma alta cobertura vacinal nessa população-alvo, a gente tem uma cobertura para a população geral Muito de baixo. menos de 10%. Essa cobertura não causa impacto, né? Então, nós não vamos ter impacto na epidemiologia da dengue com esse programa. Nós precisamos vacinar mais gente, aumentar o contingente de pessoas vacinadas. E aí a gente precisa de mais vacina, uma vez que a vacina da Takeda não tem produção suficiente. É a única vacina no mundo. A gente precisa lembrar, o Brasil não é o único país que quer vacina da dengue, né? Os outros países tropicais, a Ásia tem um grande problema com dengue também. Então, o mundo quer vacina de dengue. É A verdade. Takeda não vai dar conta. Então, a esperança é realmente a vacina do Butantan, Então, que facilita por ser de dose única, e que vai aumentar a disponibilidade de vacina. Também vai ter restrição de produção, porque a gente não vai conseguir vacinar 200 milhões de pessoas em um ano, né? Nós vamos ter que fazer uma paulatinamente, né? Ou seja, a vacina sozinha não dá conta de controlar a dengue. Ela é um instrumento importante, mas não pode ser o único. tá certo. Perfeito, doutora. Bom, muito obrigada pela contribuição, por esse papo excelente. Aprendemos muito, riquíssimo de informações. É de um assunto que está tão em voga, É. tão importante, atual, especialmente no verão, que tem o surto de dengue, enfim, informação é tudo. Muito obrigada, Verão. doutora Ana.
Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Doutor, em um minutinho, você gostaria de dizer algo a quem está ouvindo, olhando a gente? Bom, o último recado, né? A vacina sozinha não é suficiente. Então, a gente precisa fazer combate ao mosquito, É né? verdade. Combate ao mosquito, só lembrando, é de responsabilidade de todos, né? Não é do governo, em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, de empresas, das comunidades e também dos indivíduos, né? A gente precisa lembrar que não é só o pratinho das plantas, né? A limpeza das praças, das áreas públicas, a coleta de lixo, a ter água adequada, água, bom saneamento básico para toda a população é essencial no combate à dengue. Cada um precisa fazer a sua parte, principalmente em tempos de mudanças climáticas e aquecimento global. Tá certo. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, Du. Eu Obrigado. agradeço. Pessoal, nosso Instagram, Spotify, TikTok e o do YouTube é @Ciência em Voga. Nos siga para saber de conteúdo científico de verdade e com informação que está em alta para você e para toda a sua comunidade. Até a próxima!